Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte para a transformação das mentes e corações. No nosso podcast, a gente explora a profundidade das palavras e histórias com 2 estrelas, um livro e um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é o professor João Bosco Gonçalves. Bem-vindo, professor. Obrigado, Flávia. Prazer estar aqui com você. Olha, gente, o João Bosco, ele é professor adjunto do Departamento de Tecnologia Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador na área de inteligência artificial, e eu conheci o professor João Bosco como meu professor na instituição Nova Acrópole. Ele é professor voluntário de filosofia na Nova Acrópole do Brasil e faz um trabalho muito bacana, tanto em sala de aula presencialmente, como também nos amigos da Nova Acrópole. E o que me encantou no professor João Bosco, que ele também estuda metodologias de ensino, né, de pesquisa, de aprendizagem, e ele tem uma técnica em sala de aula em que ele faz uma síntese, ele tem uma escuta ativa e uma atenção tão grande ao que o aluno vai falando, aqueles que estão participando do debate falam, e ele consegue fazer uma síntese incrível ao final, que realmente me admirou. E é por isso que, dessa vez, o nosso formato é um pouquinho diferente. Enquanto nos outros episódios o convidado indica um livro que tem impactado dessa vida, né, a sua vida, a sua história, dessa vez eu não fui nada democrática com o professor João Bosco. Eu escolhi o livro que impactou muito a minha vida, que é um dos melhores livros, talvez, que eu já tenha lido, e pedi para o professor João Bosco, né, falar sobre esse livro. Só que ele não tinha lido o livro, então eu forcei a comprar o livro, né, e a ler o livro para estar aqui conosco, porque, no fundo, acho que a minha intuição dizia que era a melhor pessoa para falar sobre essa magnífica obra do Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido. Então, professor, desculpa pelo autoritarismo, pela imposição, mas eu acho que não teria ninguém melhor para falar desse best-seller, que, na verdade, é um long-seller, né? Ele está desde 1947 na lista dos mais vendidos. O Viktor Frankl, ele tem uma história linda, uma trajetória significativa. Ele passou um tempo, eu acho que aproximadamente 4 anos no campo de concentração, não foi isso? E em 9 dias ele escreveu esse livro. Tão logo ele tenha saído, né? Tão logo ele tenha saído. Ele saiu do campo de concentração com 25 quilos. Então, você imagina o sofrimento, né, que uma pessoa é submetida. E, mesmo assim, ele, que já tinha uma formação em psiquiatria, ele conseguiu viver o sofrimento, mas se distanciar do sofrimento e trazer todas essas lições que ele traz nessa em outras obras. Ele chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, ganhou vários prêmios mundiais, né, faleceu há pouco tempo com 91 anos, apesar de todo o sofrimento pelo qual ele passou. Acho que porque ele tinha um sentido muito importante nessa vida e um legado muito importante para deixar. E é por isso que eu convidei um filósofo, mas que também tem uma visão de tecnologia, de produção, de engenharia, uma visão exata das coisas, né, e, ao mesmo tempo, uma sensibilidade de um filósofo para discutir essa obra tão importante conosco. Então, obrigada mesmo por ter aceito o convite. Eu que te agradeço, não foi imposição nenhuma, muito pelo contrário, amei ler o livro. Que ótimo, que ótimo. Que bom que a gente deixou também esse legado para você. Então, olha só, eu vou começar com o início da trajetória que ele conta no livro, o início da trajetória dele no campo de concentração, em que ele começa a fazer as primeiras observações, né? Ele estava inicialmente em Auschwitz, né? E aí ele conta sobre, ele fala sobre a apatia. Né? Um primeiro momento que ele observa que, diante de tanto sofrimento, de tanta crueldade, o cérebro desenvolve uma espécie de apatia como proteção da nossa memória, dos nossos sentimentos, uma proteção psíquica. E aí eu pergunto, professor, para o senhor, associando, né, ao que a gente estuda em filosofia, se a apatia que ele coloca na obra, essa apatia como proteção psíquica, de que forma ela pode ser relacionada à apatia que a gente vive nos tempos modernos, em razão das telas em excesso, né, das notícias negativas em excesso. E quem mais já falou sobre isso aí no campo da filosofia? Conta pra gente. Bom, Flávia, de fato ele fala dessa questão da apatia, ele trata isso como relação da apatia, inclusive da alma, né, que vai se distanciando daquela realidade nua e crua na qual ele vivia e viveu, né? O fato é que
a apatia é um processo de proteção, de fato, né? Entretanto, é também muito perigoso, porque na medida em que eu vou me tornando indiferente, apático à realidade, eu vou me tornando também uma espécie de zumbi que anda pela realidade, mas sem tocar a realidade, na tentativa de se proteger. E ele fala que essa apatia tem a possibilidade de ser vencida. E ele trata isso também no livro. É uma coisa impressionante quando ele relaciona a capacidade do ser humano transcender aquela realidade nua e crua. Então ele fala também dessa questão de que a apatia pode arrastar a pessoa para uma doença muito mais forte, rápida, e levar ela a óbito, inclusive. E muitas das vezes ele fala que a apatia é tão severa que a pessoa sequer sai do lugar onde ela está. Mesmo deitada num lugar muito ruim, higienicamente falando, ainda assim ela não tem força para sair daquele lugar. Mas ele trata uma questão muito interessante na questão do ser humano ser capaz de vencer essa apatia. Então a gente tem que caminhar um pouco nesse sentido de verificar o motivo, o que nos leva a vencer a apatia. Esse é o grande legado que eu vi no livro dele também. É um grande legado. Inclusive, ele descreve logo no início, na introdução, que uma das primeiras perguntas que ele faz para os pacientes que chegam ao seu consultório, né, porque ele foi durante todos esses anos antes e depois, né, da guerra, ele foi um psiquiatra que atendia, né, como psicólogo em consultório. Ele fundou a logoterapia, uma corrente, uma terceira corrente psicológica, né, da psicologia. E aí ele conta que ele faz a seguinte pergunta para os pacientes que chegam com muito sofrimento: o que te faz não se suicidar? O que te faz levantar todos os dias e o que te faz querer continuar a viver? Essa é até uma provocação que a gente pode deixar para os nossos espectadores aqui. É uma provocação, né? Muito forte, né? Muito forte. Você imagina, diante de um psicólogo, diante de um médico, ele te logo perguntar: por que você não se suicida? Não é por que você não abandona a vida? É uma coisa muito forte, muito interessante. Muito forte. E lá, eles tinham essa possibilidade, que eles se eletrocutavam, né? Eles iam em direção a um fio de alta tensão e lá eles acabavam com a vida. E a questão era exatamente essa: por que numa circunstância tão dura, tão difícil, onde a questão da vida e da morte estava presente em cada instante da vida deles, passando fome, inclusive, passando as mais diversas humilhações e severas castigos, não se suicidavam? O que eles encontravam no sentido da vida para não se submeter a uma circunstância em tirar a própria vida? Essa é uma questão fundamental, porque muitas das vezes nós passamos por problemas na vida. E os problemas da vida nos levam, geralmente, a uma apatia, pode nos levar a uma apatia, e pode nos levar também a pensamentos circulares que nos induzem a tirar a própria vida. É interessante pensar também do lado filosófico, no sentido de que retirar a vida não significa também, ou pode ser também, você se afastar da vida, você não viver a sua própria vida. Isso também é tirar a vida. O que está muito relacionado à apatia. Então é essa questão que ele coloca diante do paciente, no caso dele, em que ele já diretamente faz essa pergunta. É a partir dessa pergunta, a partir das respostas que o paciente dá a ele, a essa pergunta, que ele encontra o caminho da terapia dele, que ele vai propor ao paciente. Isso é uma coisa fantástica, porque a gente poderia olhar no espelho, por exemplo, ao acordar logo de manhã e falar assim: por que eu vou viver hoje? Ao invés de por que eu vou me suicidar hoje? Eu posso fazer a pergunta contrária também. O Frankl, ele gosta também de fazer a pergunta contrária. Talvez a gente chegue num momento específico em que ele inverte um pouco a questão com relação ao sentido da vida. O que te faz levantar da cama todos os dias, né? O que ou quem? Porque ele fala que muitas vezes o sentido da vida de determinadas pessoas está em cuidar. Ele conta até aquele caso daquela mãe, né, que estava muito triste porque um dos filhos dela tinha morrido de uma doença, mas ela tinha um outro filho doente em que ela precisava cuidar. E aí ele leva ela para uma sessão de terapia de grupo e pergunta para uma outra paciente que não tinha filhos ou se coloca numa situação em que ela não tinha filhos, não tinha outra pessoa para cuidar que dependesse dela.
E aí ela se dá conta de que ela tinha um sentido, que seria cuidar daquele filho que ficou, né? E aí ela sai muito mais motivada, porque ela entende que a vida dela tem um propósito importante, que é o cuidar e fazer outra, né, outra vida se desenvolver, desabrochar, enfim, e querer cumprir o seu próprio propósito. E esse é um propósito fantástico, né? Muito significativo. Não há hierarquia de propósitos, né? Não há. Uma outra questão muito interessante que Viktor Frankl coloca: o sentido da vida é individual. Cada um tem o seu. E ele propõe a ideia de que cada um deve descobrir o seu próprio sentido. Ninguém fora pode dizer a ele qual é o sentido da vida. Ou seja, o sentido da vida é uma pergunta aberta, em que cada um vai ter que buscar no seu íntimo a resposta, encontrar a resposta. E ele trata de uma questão muito importante também nesse caso, porque ele fala da liberdade de buscar a resposta a essa pergunta, mas também da responsabilidade de que, ao encontrar a resposta para a sua própria pergunta, qual é o sentido da minha vida, nesse momento aqui e agora, ele não fala do sentido da vida para depois, ou para não. Ou para sempre, porque a vida vai ganhando vários sentidos. Vários né? sentidos, inclusive. Ele fala aqui, agora, porque a realidade dele impunha isso. Uhum. Ele não tinha como sonhar daqui a 40, 50 anos, ou depois que eu morrer, o que eu vou fazer? Não, o que eu vou fazer aqui agora, nesse minuto, nesse instante. Enquanto eu tenho, né, uma cuia de sopa rala e um pedacinho de pão para passar todo dia e trabalhando, né, exaustivamente. Né? Então, aí ele fala, se você faz essa pergunta para si e busca encontrar com sinceridade a resposta para ela, que está dentro de você mesmo, no seu íntimo, no mais profundo do seu ser, e ao encontrar essa pergunta, que amanhã pode mudar inclusive, mas ao encontrar a resposta para essa pergunta, a responsabilidade que você tem em viver a partir dela, ao alinhar, portanto, o sentido da vida com a responsabilidade de viver de acordo com isso, você tem um propósito para o seu momento na sua vida. É claro que esse momento vai se prolongando, mas chega um certo instante que pode mudar, inclusive. Ou seja, a reflexão que nós fazemos ao longo do nosso caminhar, ela tem que ser diária. Ela não pode ser... A gente não pode esquecer esse momento da reflexão, onde a gente se depara com uma situação difícil, que no caso dele é extrema. A gente não consegue imaginar o que significa viver num campo de concentração, onde é submetido a circunstâncias mais drásticas, né? A gente não consegue sequer tocar nesse... Eu gostaria de reforçar aquela ideia de que a história dele se passou num campo de concentração, mas, de certa forma, nós estamos muitas vezes alienados da nossa vida, muitas vezes subtraídos pelas telas, né? pelo computador, pelos celulares, pelas redes sociais, e, como você disse, nós nem sempre estamos vivendo. E aí eu queria que o senhor estabelecesse uma comparação, né, com o sentido de atarexia do estoicismo, né? De que forma nós, na atualidade, podemos viver né, de forma, enfim, completamente absorvida fora da realidade, numa espécie de matrix, né, num paralelo, e deixar de viver como aconteceu com muitos prisioneiros no campo de concentração. Para a filosofia, a morte significa exatamente isso, você se afastar do propósito pelo qual um ser humano é ser humano. Esse afastamento é morte para um filósofo, né? Então, nós estamos num mundo que nos leva a muita distração. Nós estamos assim completamente distraídos, de tal maneira que a gente passa o dia sequer sabendo que o dia passou. E quando chega no final do dia, a gente fala assim, passou rápido demais. Nós perdemos tantas oportunidades ao longo do dia, porque estamos distraídos. E a mente, ela é um veículo interessante, porque na medida em que ela vai sendo treinada para ficar distraída ela vai ficar. Mas o contrário também é verdadeiro, na medida em que a gente vai treinando a nossa própria mente a ficar focado naquilo que a gente está fazendo, estar presente no momento das coisas que a gente está fazendo, a mente também vai ficando focada. E esse processo uma prática que a gente deve ter. Toda vez que
eu me distraio, eu estou ficando cada vez mais distraído. Toda vez que eu me permito passar pelo dia sem perceber que o dia está passando, eu estou perdendo tempo de vida. Porque a cota que nós temos para viver, ela é finita, ela não é infinita. Se a cota é finita e se a gente descobre um sentido de vida, que ele é dinâmico, mas a gente vai viver de acordo com esse sentido de vida, nós temos que colocar então a nossa energia nesse processo onde a gente vai realizar o sentido da vida. Agora, uma coisa muito interessante que Frank também coloca, ele fala assim, nós não podemos viver buscando a felicidade. Então, se a gente vai fazer uma ação na direção de encontrar a felicidade, ela vai nos escapar. Agora, ele diz, a felicidade é um efeito colateral daquilo que você faz. É um estado de realização interno, é um contentamento. Então, nesse processo de busca, de deixar de ser distraído para viver a vida de fato, é um grande desafio para o ser humano, principalmente nos dias atuais. Eu acho que essa parte me chamou muita atenção e eu marquei aqui, eu quero ler para os nossos espectadores. Olha, não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa ou como um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Isso é fantástico, porque hoje as pessoas, né, contratam palestras, felicidade, como se existem técnicas para serem felizes como se cada pessoa não fosse uma pessoa. Mas embora ele seja considerado um individualista, né, assim como um existencialista, assim como Sartre, Kierkegaard, ele não é considerado um nihilista, porque ele não descarta a religião, muito pelo contrário, ele aponta que as pessoas que tinham fé e espiritualidade tinham muito mais chance de sobreviver, né? E ele coloca esse sentido da busca de sentido como um aspecto espiritual da existência, e além disso, embora o sentido da vida seja peculiar a cada um, ele traz uma dimensão coletiva, no sentido de que, como se nós todos fôssemos parte do todo, e que o sentido da nossa vida fosse parte de uma engrenagem maior, e que a gente, ao abdicar dessa vida, ou desse sentido da vida com as distrações, a gente deixa de cumprir a nossa função, exercer a nossa responsabilidade, e isso faz falta para a existência, né? Faz falta para o planeta, faz falta no contexto cósmico, né? Digamos assim. Então, eu acho que é importante, ele, embora seja um existencialista, ele não é nem nihilista e nem individualista, né? Ele percebe como psicólogo que né, psiquiatra, que existe uma dimensão individual peculiar, mas que o ser humano está inserido num contexto coletivo e global. Né? O fato da gente não ser capaz, com a mente nossa, não ser capaz de alcançar algo que é superior, não significa que não exista. Pode não existir, ok. Mas o fato é que a gente não alcança. Por exemplo, se a gente vai falar da unidade, a nossa mente é dual. Então eu reconheço que sou eu e reconheço que você é você, assim como a gente reconhece o microfone à nossa frente. Essa dualidade nos serve para discernir uma coisa da outra. E a nossa liberdade também nos permite escolher, entre as coisas que a gente vai fazendo, o discernimento, escolher aquilo que está mais alinhado ao nosso propósito de vida. Aí está o ser humano. A pergunta que ele faz é uma coisa interessante: o que é o ser humano? E ele responde da maneira dele, mas ele responde assim: o ser humano é aquele que faz a escolha daquilo que é. Olha que coisa. Fantástico. Eu posso escolher, como ser humano, escolher como eu vou ser. E na medida em que ele propõe um propósito para a vida, e se eu me alinho a esse propósito, eu estou fazendo uma escolha na direção correta. Isso é fantástico. Por isso que a responsabilidade, tanto individual como coletiva, ela é fundamental nesse processo. Porque se a gente se isola e busca a própria felicidade a todo custo, independente dos demais, independente da natureza, independente das coisas que nos cercam,
nós estamos passando por cima de coisas que desconhecemos. O ser humano é aquele cuja ação impacta diretamente o meio ambiente. E nós estamos vivendo essa realidade. Então, a nossa ação ela é responsável, ela é corresponsável. No sentido que a gente pode criar um espaço, uma sociedade, que é uma criação humana, ela não vem de fora, não está imposta. À medida que a gente vai caminhando enquanto humanidade, nós vamos criando. E a maneira que ela é criada é a nossa responsabilidade. Então, as circunstâncias na qual nós vivemos, com todas as dificuldades que vivemos, todas as guerras que ainda existem, todas as separatividades que ainda existem, todos os preconceitos que ainda existem, é fruto próprio do nosso modo de ver a vida. Então, a solução para essas questões não deve vir de fora. Não deve vir de uma máquina, por exemplo. A gente não pode apostar que a IA vai resolver toda a nossa realidade humana. Cabe ao ser humano fazer isso. E aí está a liberdade humana, Flávia. Porque uma questão muito interessante que ele coloca, ele fala, eu não posso negar a espiritualidade de ninguém. Eu não posso dizer para a pessoa que se apoia numa questão que é superior a ela própria, em que ela encontra sentido para aquilo, dizer que aquilo não existe para ela. Porque para ela existe. E ela faz disso um suporte para caminhar. Como que eu retiro o suporte que ela caminha? Não tenho esse direito. Então nós temos que aprender a respeitar. E nós já temos uma longa história enquanto humanidade. Se a gente olha ao longo da história dessa humanidade, a gente vai verificar que as várias civilizações buscaram uma maneira diferente de se realizar. E isso é fantástico. Essa cultura que nós temos, ela é muito rica e a gente precisa aprender a olhá-la com carinho. Verdade. E ele coloca também um aspecto importante, que a fuga para dentro de si como escolha. E que, diante dessa situação em que ele viveu, e que muitas vezes nós vivemos também. Eu acho interessante que ele diz o seguinte, ninguém precisa sofrer para encontrar o sentido da vida. Okay. Mas, se você é submetido a algum tipo de sofrimento, é preciso que se aprenda com ele. Muitas vezes ele é uma oportunidade de se aprender e de se voltar para dentro de si. Hoje mesmo eu fui à academia e um dos professores estava super triste porque caiu de moto e quebrou o braço. E aí ele não estava podendo fazer uma série de atividades e estava se lamentando por isso. E eu pensei, bom, eu passei por situações assim já, de doença, né? Enfim, inclusive quase morte 2 vezes. E hoje, embora eu tenha me lamentado muito na época, hoje eu vejo que foram oportunidades, porque quando a gente não para se olhar para dentro de si, a vida nos para. Então foram oportunidades que foram me dadas para que eu pudesse fazer isso. Olhar para dentro de mim e extrair daí uma força, um autoconhecimento que muitas vezes a nossa vida cotidiana, atropelada e distraída não nos permite fazer. Né? Ele fala uma coisa muito interessante, né? Viktor Frankl, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, a gente não deve sofrer se o sofrimento for possível de ser evitado. Ou seja, se a gente está passando por uma circunstância em que há possibilidade de tratamento, há possibilidade de sair desse lugar, o esforço que a gente vai ter que fazer é exatamente sair desse lugar, porque não é possível sofrer simplesmente por uma questão de gostar de sofrer. Mas ele fala também que quando isso é inevitável, a minha postura diante disso é que muda tudo. Então, a proposta dele é exatamente essa. Como que eu me posiciono frente às coisas que a vida me apresenta? E ele faz uma inversão muito interessante, porque muitas das vezes a gente espera que a vida nos traga alguma coisa. E a gente fala assim, eu espero da vida que... Né? E ele fala, por que não inverte a pergunta então? O que a vida espera de você? E aí, diante de uma situação difícil, que no caso dele foi severa, voltamos a repetir, mas no nosso caso, diariamente a gente passa por situações difíceis também. Não são raras e nem poucas vezes em que a gente está numa situação em que a gente perde a paciência, por exemplo. E a pergunta é, bom, como que eu posso melhorar a minha reação, ou a ação, melhor dizendo, nessa circunstância difícil que estou passando? O que a vida espera de mim nesse momento? E aí, volta a dizer a responsabilidade que ele chama a atenção.
Porque agora, quando a gente adota a posição da responsabilidade, a gente adota uma posição ativa no processo e não passiva. Porque o passivo, eu falo, bom, a vida trouxe isso para mim, mas não tenho nada a ver com isso. Então, não é comigo isso, não tenho nada que aprender com isso. Agora, se eu me posiciono de tal maneira a ser responsável e a minha atitude diante daquilo que a vida me apresenta é que faz toda a diferença, a questão é, bom, como que eu devo agir agora, aqui e agora, diante disso? Qual é a minha responsabilidade com relação a isso? O que eu devo aprender com relação a isso? E se a gente pensar em termos de evolução, em termos de aprendizado mesmo, em termos de consciência que evolui, aí está uma grande oportunidade para a gente evoluir. Porque se fôssemos passar pela vida de uma maneira horizontal, e aí dá para entender muito bem Frank, quando ele fala da questão vertical, da questão do alto, da questão que aquilo que é superior à nossa capacidade de pensar, a gente pode imaginar, intuir, mas trazer para dentro da nossa mente e começar com a lógica nossa, ficar pensando sobre as questões que são superiores a essa lógica, às vezes a lógica falha. E a gente vai negar, então, aquilo que é superior porque a nossa lógica falha. O problema está da não existência daquilo que é superior, ou o problema está na lógica que utilizamos para refletir sobre aquilo que é superior. E aí, quando o Frank coloca essa questão da nossa responsabilidade diante da circunstância, nós podemos aprender com a circunstância e aproveitar, mesmo que diante de uma situação muito dura, muito severa, sair dessa situação muito dura, muito severa de forma vertical. Ele fala da beleza no campo de concentração. Ele fala do amor no campo de concentração. Parece contraditório isso, né, Flávia? Da arte, né? Quer dizer, presos que precisavam tanto, ele coloca isso, que a beleza ela é tão necessária, né? A arte é tão essencial para o ser humano quanto a comida, porque muitos presos e pessoas, às vezes, com menor até formação, trocavam o seu momento da sopa, ou seja, que é aquilo que poderia garantir a sua subsistência, por um teatro ali encenado por capos ou, né, por líderes, e, enfim, pelos soldados ou pelos capos, que eram aqueles prisioneiros que se colocavam naquela posição, né, às vezes mais cruel do que os próprios soldados, né, de algozes dos prisioneiros, e para ouvir umas piadas, para se sentir ser humano de novo. E ele conta, né, que em alguns momentos eles se encantavam porque era tão pouca beleza disponível ali diante de tanta crueldade, não era nem em relação à beleza natural, era um local frio, né, que quando eles conseguiam ver um pôr do sol bonito, uma coisa assim, aquilo, né, os alegrava de uma forma imensa, né, a valorização das pequenas belezas, né, de uma arte, alguém que cantasse, por exemplo, tinha prerrogativas, tinha privilégio, né, alguém que soubesse cantar, recitar poesia, por pior que fosse. Ele conta uma poesia horrível de um dos soldados, que ele tentava bajular para conseguir pelo menos, né, o fundo da sopa. Que tinha as batatas, que, né? Tinha as batatas, né? E aí, então, assim, isso tudo era muito valorizado, porque o ser humano, sem isso, ele perde ainda mais. Embora ali eles perdessem o sentido de humanidade durante muito tempo, né? Eles se sentiam pouco animais em muitos sentidos. Existiam aqueles que se desvirtuavam por completo, como os capos, né? Seguiam a lógica do que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Se a sopa é pouca, a minha batata primeiro, e se desvirtuavam eticamente, mas aqueles que ficavam numa posição íntegra e ética até na hora da morte, né? E ele falava isso, ter uma morte bela. Né, algumas pessoas, ele conta até o caso, né, de um senhor que acreditava muito em Deus e tudo mais, e que teve uma morte digna, a beleza da dignidade, que tem muita relação com os filósofos clássicos, né, com o conceito de eudaimonia, do Aristóteles, a ideia de felicidade muito mais associada a esse propósito, ao exercício das suas potencialidades máximas, do que ao prazer momentâneo que a gente vive, né, professor? A gente vive muito tocado por uma recompensa imediata. Isso vai nos levando a uma busca insana.
de fazer as coisas já esperando um joinha logo em seguida. E quando ele não ocorre, nos sentimos fracassados e entristecidos. Então, nós estamos invertendo um pouco a finalidade das coisas. Nós estamos tomando os meios pelos fins. Isso é um problema muito grave, porque o ato de fazer, o ato de escolher, o ato de agir é próprio do ser humano. Ali os estoicos diziam muito bem isso. Os estoicos falam que a gente deveria fazer aquilo que aquilo que é por dever fazer, sem esperar nada em troca. Isso para a gente é muito difícil. É claro que é difícil, porque sempre a gente vai esperar algo em troca. Entretanto, nós não podemos viver na expectativa daquele algo que será dado em troca, porque o resultado sempre vai ter. Só que a gente não tem assim domínio sobre o resultado que teremos. A gente pode ir aperfeiçoando tudo aquilo que a gente vai fazendo, porque isso é um processo de aprendizado também. Então eu olho o resultado daquilo que eu obtive e se não estiver bem, eu posso ir ajustando a maneira que faço, de tal maneira a ir melhorando aquilo que eu vou fazendo. É uma coisa muito interessante que o Viktor Frankl fala, de que quando o prisioneiro sai do campo de concentração, porque o sentido que eles buscavam no campo de concentração, por exemplo, era esperar um momento, quando eles saíssem do campo, encontrar a família dele. Então ele imaginava o que seria encontrar a família quando ele saísse do campo de concentração. E nesse processo de imaginação, nem sempre, ao encontrar a família, uma coisa casava com a outra, a expectativa era furada, por exemplo. E isso quando ele encontrava, né? Porque muitas vezes, como aconteceu com o Victor, praticamente todos morreram. A exceção de uma irmã, o resto todo mundo morreu. Inclusive a esposa, o grande amor da vida dele, né, foi assassinado nesse período. Isso mesmo. Agora, você veja que coisa interessante, porque se eu espero algo em troca e fico fantasiando sobre aquilo que eu espero como algo em troca, cujo domínio eu não tenho. A minha responsabilidade é de fazer algo acontecer para o resultado aparecer. Agora, se as pessoas vão gostar ou deixar de gostar, se as pessoas vão valorizar ou não vão valorizar, isso não está dentro da nossa possibilidade. E se a gente faz uma expectativa do resultado, e se o resultado não vem de acordo com a nossa expectativa, a gente pode se frustrar e deixar de focar no ato de fazer, de aperfeiçoar aquilo que temos que fazer, ou estamos fazendo, no objetivo final, que é o resultado. Então, a gente acaba trocando os fins pelos meios. Viver, por exemplo, é uma coisa interessante. Por que vivemos? Para que vivemos? Frankl ele toca numa coisa excepcional logo no começo do livro. Ele fala, quando um prisioneiro chega num campo de concentração, lhe é retirado tudo. 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 Fica talvez com o óculos e com um cinto e com um sapato, que em breve será trocado por um pedaço de pão. E o que sobra? Essa é uma pergunta fantástica. Você imagina, Flávia, se a gente fizesse a pergunta para a gente, porque a gente vive tocado, voltado para as coisas diárias que a gente tem, para o nosso trabalho, para as coisas diárias. E para o material, né? A gente é a sociedade do consumo. Nós achamos que somos isso. Frankl, quando ele faz a narrativa da entrada de um prisioneiro no campo de concentração, que lhe é tirado tudo, inclusive os pelos justo. Todo o cabelo, tudo. E ele tem que ficar nu, completamente nu diante de si. E ele fala, eu estou numa realidade nua e crua, onde tudo aquilo que ele era médico, psiquiatra, tudo aquilo que eu tinha, não tenho mais, não tenho nem família mais. Quem eu sou? Olha só, por isso que ele fala da questão dessa vivência interna, dessa experiência interna, do sentido da vida ser algo dentro, não ser algo fora, porque se o sentido da vida está colocado para fora, tão logo eu perco ou perca o que está fora, quem eu sou? Eu deixo de existir? Frankl mostra que não, porque ele continua existindo.
É uma coisa muito interessante essa questão. É muito interessante. E para isso a gente precisa, assim como ele conseguiu fazer, ele conseguia fazer um processo dissociativo. Assim. É claro que ele sentia a dor, ele sentia fome, ele sentia fraqueza, ele sentia o tifo, os piolhos, tudo que aconteceu com eles lá. Obviamente ele como ser humano, mas ainda assim ele com a sua força mental, né, ou como diz a professora Lucilena Galvão, a musculatura da sua vontade, ele conseguia dissociar e se colocar acima, fazer um processo que ele chamava de autotranscendência. Isso aí. Né? E essa autotranscendência é algo que quando nós conseguimos fazer, e quando eu falo que nós conseguimos fazer, porque ainda eu venho tentando exercitar isso com muito afinco e ainda assim é muito difícil. Não é em todas as situações que a gente consegue fazer, a gente cai muitas vezes. Mas eu observo que a maturidade, às vezes, não nos facilita. E o conhecimento. Quanto mais livros a gente lê, quanto mais histórias a gente compartilha, quanto mais a gente dialoga e interage com o outro, no mundo real, no mundo da vida, como diz Habermas, e não só, né, por meio das telas, que essas sim são uma matrix, são um mundo ilusório, mas a gente consegue esse poder, essa força da autotranscendência. Acreditando ou não numa divindade, no meu caso, por exemplo, eu acredito em Deus, mas ainda assim eu consigo, muitas vezes, me distanciar do problema. E eu observo que eu passei por 2 situações, como eu falei, de quase morte. Uma, eu era mais jovem, foi em 2013, e eu não aprendi nada com aquilo. Só guardei, assim, mágoa, né, aquele sentimento negativo de ter passado. E aí, como eu falo que eu sou uma fiel teimosa, né? Eu precisei passar de novo. E aí, nessa segunda vez, com mais maturidade, eu já consegui tirar um pouco mais de aprendizado. Mas porque o ser humano é assim, muitas vezes ele aprende mais na dor do que no amor. E por falar em amor, eu passo aqui para a próxima pergunta. Ele enfatiza muito o amor no campo de concentração, não no sentido da sexualidade, porque ele diz que a sexualidade desaparece. Desaparece. Porque como as energias, né, são tiradas, o pouco que eles têm com aquela ração que eles recebem é usada para o trabalho forçado, não existe energia sexual. Mas aquele amor, o amor enquanto quinta essência da sabedoria, como ele tinha pela esposa, mesmo depois de morta, ele dialogava mentalmente com ela e aquilo salvou, né? Salvou, em muitos momentos salvou a sua vida e salvou a vida de muitas pessoas que conseguiam manter a chama do amor. Aquele amor é essência mesmo, o amor que muitos vão chamar do amor divino, né? O que Aristóteles também chamava, né? Colocou no banquete, o amor verdadeiro, Eros. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão, né, do amor na filosofia a partir das lições trazidas no livro. Viktor Frankl, ele fala de uma questão interessante, que quando você perde tudo, e quando a sua sobrevivência está em risco e você tem pouca, ele chama de ração, comida, pouca ração durante o dia, ele fala de uma ração por dia só, que eles ficavam durante o dia todo sonhando com o retorno, depois do trabalho duro, ao campo de concentração, para tomar aquela sopa rala. E 1/4 de pão. Né? E 1/4 de pão. Ele fala que nesse momento a parte instintiva reclama muito. Toda a sua consciência, toda a consciência vai para essa parte instintiva. Mas ele fala também dessa capacidade do ser humano de transcender essa realidade. E ele fala da capacidade do ser humano de amar. E essa capacidade do ser humano de amar, de fato, ele diz que a energia é tão baixa, falta energia para o corpo, que a sexualidade desaparece mesmo. Simplesmente desaparece. A gente não tem ideia de o que é isso. Não dá para ter ideia do que é isso, do que é a energia sexual desaparecer, esse amor de relação entre pessoas desaparecer. Mas essa transcendência desse amor superior, onde ele olha o outro com respeito pelo humano que é e consegue tirar o outro de um lugar em que ele é puramente instintivo, porque ele fala também das terapias que ele aplicava em grupo no campo de concentração, em que ele era chamado para falar, porque já sabiam que ele era médico, psiquiatra, e
ele era convidado, de certa maneira, ou impunha a ele um certo momento lá para ele falar sobre as coisas, ele era pegado de improviso naquele momento ali. Ele via as pessoas completamente abatidas por causa da circunstância muito dura, e se ele começasse a falar das circunstâncias duras, difíceis, todo mundo já sabia daquilo ali, todo mundo estava vivendo aquilo ali. O que ele fazia era alçar voo. Ele falava de coisas sublimes, ele falava que o amor era capaz de lembrar de pessoas que viviam no passado, cuja relação era tão forte, tão íntima, que aquilo dava uma capacidade de ver a vida daqui para frente. E olha que coisa interessante que é isso. O amor, ele é uma capacidade humana, é também uma capacidade do reino animal, mas é uma capacidade humana de transcender a sua própria realidade. Isso difere completamente, porque a relação que nós temos com a vida tem que ser uma relação amorosa, Flávia. A relação que nós temos com o outro tem que ser uma relação amorosa nesse sentido mais alto, nesse sentido mais amplo. Nós não podemos aceitar uma sociedade onde seres humanos passam fome, onde seres humanos morrem na rua, por exemplo, onde seres humanos não têm acesso a questões primárias. Não podemos aceitar uma sociedade construída nesse patamar. A gente não pode imaginar que nós vamos transcender deixando um legado tão difícil desse. Nós temos que aprender a amar. E aprender a amar significa que nós temos que aprender a doar, a ser generoso. Essa doação é uma doação, inclusive, da vida, porque quando Franklin ele reunia, ou as pessoas se reuniam em torno dele, ele começava a contar histórias, ele estava ali num processo de doação, de generosidade, porque lhe faltava, ele mesmo relata, me faltava energia para aquilo, porque ele tinha a mesma quantidade de ração que todo mundo tinha. Não tinha nenhuma prerrogativa. Passando fome, sujo, cansado durante o dia, extremamente magro, sem energia nenhuma, que às vezes a vontade era de deitar, segundo ele, numa tábua dura e ali dormir. Mas ele tirava energia para poder resgatar as pessoas de uma tristeza profunda. Veja se isso não é essa quinta essência que você fala. E o que significa? Aonde que está isso, né? Essa quinta essência. Isso não é belo, né? Isso é a beleza moral. Isso é humano. A professora Lucilena fala muito sobre isso também, né? A gente hoje se preocupa muito com a beleza do ponto de vista estético, né? Com o externo, mas não há nada mais belo do que essa beleza moral, a beleza da dignidade, né? Da integridade de um ser humano. E em condições como essa, ainda conseguir, né? resgatar e repartir, né? O pouco que tem, né? Então, realmente, isso é incrível. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu não fazia ideia, era o humor, a questão do humor no campo de concentração. E me lembrou muito da importância do humor no período da pandemia, que foi um período muito difícil para todos nós. Alguns humoristas que fizeram, né, igual, por exemplo, Marcelo Adnet, que criou uma série da pandemia na própria casa, eu acho que ele mesmo não tem a dimensão do bem que ele fez à grande maioria das pessoas. E o humor é uma característica também inata ao ser humano. Num primeiro momento, eles começam a rir da própria tragédia. Sarcástico, né? Sarcástico, né? E o quanto isso era essencial, as poucas gargalhadas que eles conseguiam, né, dar e esse humor e um pouco da arte. Então, coisa que ninguém imagina que que acontecia no campo de concentração, aconteciam, né? Noites de piadas, se sentar em algum lugar, mesmo depois do cansaço, ao invés de simplesmente apagar a luz, sentar para contar piadas, né? Sentar para rir ou fazer piadas de alguma característica do outro. Isso tudo era presente, e aí ele coloca que isso é da essência do ser humano, a necessidade da beleza, a necessidade da arte, né, e a necessidade do humor, elas são da essência da natureza humana, né? Ela é uma necessidade quase biológica do ser humano. E aí a gente vê hoje, num momento, por exemplo, de polarização política, em que se desvaloriza muitas vezes esse aspecto, né? A cultura, a arte, e ele demonstra que ele tem uma demonstração empírica, né? Porque ele traz isso como um experimento social que ele vivenciou. É uma demonstração empírica de que, né, a arte, a beleza, né, e o humor são essenciais para o ser humano, mesmo numa situação
tão limítrofe como ele viveu, né? Segundo consta na tradição budista, Buda fala sobre a questão de um instrumento de corda. E que ele diz assim, um instrumento de corda com a corda muito esticada não vai produzir som. Um instrumento de corda com a corda frouxa também não produz som. E aí Siddhartha Gautama fala da questão de ajustar a devida tensão naquela corda, daquele instrumento musical. E a gente tem na MPB também a questão de que a gente tem que ajustar o próprio instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Lindíssima essa canção. E olha que coisa interessante é isso, o humor tá aí. Nós precisamos aprender a viver também a vida com uma certa leveza, mas essa leveza não é nem frouxa e nem esticada demais. É uma justa medida. E a justa medida é uma justa palavra. A justa medida é um justo abraço. A justa medida é um justo olhar. A justa medida é ver a justiça presente no nosso dia a dia. Olha que coisa interessante. O humor, ele não é uma questão da gente ficar dando risada das coisas só por rir. Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa aprender a olhar a vida com a beleza que ela tem e poder se deliciar com isso. Nós temos aqui em Vitória praias lindíssimas, pôr do sol fantásticos. Quantas vezes a gente para poder olhar para isso e poder sentir a alegria e ter essa leveza de rir das coisas? Às vezes a gente tropeça, por exemplo, bate o dedão numa cadeira. Dói, claro que dói. Por que a gente não ri dessa situação? Poxa, estou distraído e ri. Por que a gente xinga a cadeira? Como se a cadeira tivesse culpada, ela tivesse perna, apesar de ter umas pernas que se movem e se colocam na nossa frente para a gente bater o dedão ali. Não somos nós que somos distraídos, a cadeira está no lugar errado. Por que a gente não ri dessa situação? Por que a gente não ri das situações que a gente comete das bobagens que a gente comete durante o dia, e no final do dia a gente lembra daquilo e fala, nossa, eu cometi tanta besteira hoje. E ri de si mesmo. De si mesmo, isso é fantástico. Porque se a gente leva uma vida muito séria, muito voltado para a busca das coisas que a gente quer conquistar, ela vai perdendo a graça, inclusive. Ela vai perdendo a beleza de ser própria vida, porque a vida ela é movimento. Há um aprendizado muito grande quando a gente observa um rio fluindo e as pedras no caminho do rio. As pedras não saem do lugar e o rio tem que fluir em direção ao mar. E o rio e a pedra conversam entre si. A pedra é lapidada pelo rio e o rio também é oxigenado pela pedra. E nesses locais onde tem as pedras postas naqueles lugares, cria uma biodiversidade incrível também, próprio daquele lugar onde a corrente da água é menor, a fluidez é menor. Então, olha, é uma simbiose, é uma questão muito interessante ver. E tanto a pedra quanto a água se beneficiam daquilo ali. Então há uma leveza nesse processo, há uma inteligência nesse processo. A gente precisa começar a enxergar um pouco isso e rir. Rir quando a gente encontra alguém. Quando a gente encontra alguém conhecido, muitas das vezes a gente dá bronca na pessoa pelo fato de não vê-la há muito tempo. Por que a gente não abre um sorriso, mesmo que seja um sorriso nos olhos? Que é próprio do ser humano também, sorrir com os olhos. E na pandemia, cachorros também fazem isso. Na pandemia a gente tinha muito disso, porque a gente andava de máscara, a gente via os olhos sorrindo, né? Estava em destaque aquilo ali. Por que a gente não sorri para a pessoa e a gente não abraça a pessoa com esse sorriso nos olhos? Isso é fantástico, é próprio do ser humano. Eu gosto de lembrar da pandemia quando leio, né, um livro como este, porque eu percebo que a gente esqueceu, né? A maior parte de nós já esqueceu os aprendizados. Tivemos aprendizados, mas muita gente já esqueceu. Muita gente continua se focando na questão dos bens posicionais e continua correndo atrás daquilo tudo. E esqueceu que, né, durante 2 anos e um pouco mais das nossas vidas, esses bens não tiveram importância nenhuma.
Pouca diferença. Os livros tiveram importância, né? O humor teve importância, o amor teve importância. O resto, né, não ajudou em nada. Você vê que um livro dessa natureza, né, que Viktor Frankl trata dessa questão do sentido, da busca do sentido, ele fala que o sentido é individual, que a busca é individual, que ninguém pode impor ao outro o sentido. E à medida que cada um encontra o sentido, ele tem responsabilidade em viver aquele sentido. Você vê que isso abre um horizonte para a gente, e é uma leitura de um livro. Abre um horizonte, abre uma possibilidade de viver a vida com mais alegria, com mais responsabilidade. Mas não é uma responsabilidade onde as pessoas te impõem uma responsabilidade, é uma responsabilidade que você mesmo se impõe. E isso vai nos tornando cada vez mais humano. Porque essa pergunta do que é ser humano, a gente poderia inverter também. Porque a gente poderia falar assim, o que é ser humano? Nós somos seres humanos, não é? Mas não somos seres humanos ainda na plenitude da palavra. Porque se assim fôssemos, se já estivéssemos chegados aonde deveríamos chegar, estaria tudo resolvido, que a gente não teria nada para aprender. O que seria muito triste, né, Flávia? Não teria nada para aprender. Então a gente poderia inverter essa pergunta. Ao invés de perguntar o que é um ser humano, a gente poderia fazer uma pergunta, seguindo o próprio Frankl, fazer a seguinte pergunta: o que me torna ser humano? Porque aí também me daria a responsabilidade de viver de acordo com esses elementos que me tornam seres humanos. E à medida que eu me afaste disso, eu deixo de ser. Parece até Shakespeare falando ser ou não ser, né? É interessante essa questão. E uma coisa que me chamou muito a atenção também é que ele fala sobre o otimismo como um perigo também. E pessoas que, muitas vezes filósofos, pessoas que refletem, têm uma visão mais idealista da existência, muitas vezes são criticadas e chamadas de otimistas, né? Ou de pessimistas também, né? Os pragmáticos, por exemplo, eles criticam muitas vezes pessoas que estão fazendo isso que a gente está fazendo. Muita gente que vive com excessivo pragmatismo, sem refletir sobre a realidade, só vivendo o empirismo excessivo, elas criticam, acham que é perda de tempo esse tipo de reflexão. Só que ele coloca o seguinte: olha, o otimismo cego também é uma armadilha. E aí ele conta que um dos períodos em que mais se registrou mortandade nos campos de concentração foi no período de dezembro de 1945, foi quando eles... Não, de 44. Foi de 44, que foi quando as notícias começaram a circular e existia aquele burburinho lá dentro. Algumas coisas eles ficavam sabendo. E a fofoca, ele coloca, inclusive, a fofoca era algo importante também dentro do campo de concentração. E aí a expectativa da chegada, né, das forças aliadas e a libertação deles. Então, muitos acreditavam que iam sair antes do Natal e passar o Natal com a família. Como isso não aconteceu, a frustração existencial por não ter alcançado aquele objetivo, quando as suas forças já estavam aí, né, chegando aos últimos suspiros, fez com que muitas pessoas morressem, digamos assim, faltando, né, meio metro para a largada, no finalzinho. Por quê? Porque eles foram libertos no final de janeiro. Então, um mês antes foi onde se registrou o maior número de mortos, suicídios ou mortos. As pessoas morriam porque literalmente definhavam, se entregavam. Olha, se eu não conseguir alcançar aquilo que eu idealizei, que eu fantasiei, porque ali era uma fantasia, eu acabo que vou entregar os pontos e a pessoa morria. Então, ele disse do perigo também da gente cair nessa falácia de um otimismo infundado, que é preciso que se tenha um pé na realidade, mas que não se perca essa capacidade de autotranscendência. Então, a autotranscendência, que é esse distanciamento, é o conhecimento da realidade,
é a força de encarar a realidade tal como ela é, mas a possibilidade de se ver, né, superior àquilo, encontrando um sentido, um propósito em tudo aquilo que tá existindo. Isso não tem nada a ver, enfim, não é um otimismo imaturo, não é um idealismo infundado. Isso foi provado empiricamente, isso também é ciência, né? Tanto que hoje a logoterapia, a psicologia, a psicanálise são ciências, né, do comportamento, mesmo numa perspectiva cartesiana, né, elas são ciências e não há que se criticar, não há como se criticar e se negar a ocorrência disso. Então, o que ele prega diz, não é a gente não está aqui fazendo um discurso etéreo, né, de que todos temos que ter esperança, né, no sentido da vida, embora a esperança seja um valor filosófico essencial, e aquela fala vazia de que tudo vai melhorar. Não é assim. É importante que a gente conceba, encare a realidade, coloque os pés no chão, mas que se consiga observar um propósito naquilo, né, professor? Você vê que essa questão é interessante, Flávia, porque nós não podemos viver alheios à realidade. Nós temos que saber a dureza que é a realidade e como ela está. E temos que saber que essa realidade é construída por nós mesmos, não são coisas colocadas de fora. Entretanto, a gente não pode se identificar com essa realidade dura, nua e crua que a gente construiu. Ela tem coisas belas também, claro que tem coisas belas. A gente não pode se identificar no sentido de dizer que elas são assim e nós somos assim porque assim somos. Porque Franklin também coloca assim, ele fala assim, o ser humano ele é fruto de uma questão puramente biológica, sociológica, histórica. Ele fala que não, que o ser humano é muito mais do que isso. Porque se fosse assim, ele estaria condenado ao destino. Só que ele é capaz de autotranscender, de superar a realidade na qual ele está. Diante disso, ele tem que ter um pé firme na realidade, mas ter a capacidade de transformar a realidade de acordo com a direção que ele próprio, enquanto ser humano que descobre um sentido e um propósito da vida, impõe. Aí está a responsabilidade. Uma outra questão muito interessante. O ser humano é um ser social. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos de relação um com o outro. Nós vamos aprendendo justamente nessa relação. Não podemos viver isolados. Viver isolados, a gente vai cada vez mais se tornar menos humano. A responsabilidade que temos em viver em sociedade, com esse pé firme na realidade, não nos impede de sonhar, imaginar algo para além daquilo que temos hoje. E você falou da esperança. Eu gosto muito do verbo esperançar, que significa você ter esperança, mas ao mesmo tempo você ter arregaçado as mangas para construir aquilo no qual você espera, que você tem esperança. E esse processo te faz protagonista, te faz construtor da sua realidade. Veja que é uma realidade individual e uma realidade coletiva. Nós precisamos direcionar, enquanto humanidade, para onde estamos indo. Não é um acaso. Não podemos simplesmente pegar um trem e o trem para e a gente fala, onde chegamos? Não cabe isso a gente. A gente tem a possibilidade de pensar, a gente tem a possibilidade de... Nós temos a razão, então nós temos que direcionar as coisas. Você vê a questão da leitura do livro que você me propôs. Você tinha uma direção para onde você queria ir. E aí você me propõe a ler o livro que me encantou, porque é uma história fantástica. É uma realidade de vida em que ele demonstra a capacidade do ser humano superar uma realidade dura e difícil. E depois de ter saído do campo de concentração, ele se dedica de forma esperançosa na construção do ser humano através de uma terapia. Se ele não tivesse a esperança de que o ser humano é capaz de transcender, de que o ser humano não é capaz de ser muito mais do que aquilo que se apresenta naquele momento, que sentido teria Viktor Frankl, seguir o caminho dele de terapeuta, de médico? Não teria sentido nenhum. Então você vê que coisa rica é isso, porque ele passou por uma realidade muito difícil, ele poderia ter perdido a esperança no ser humano. Porque ele mesmo fala, o ser humano é aquele capaz de construir os campos de concentração.
de fazer o que fez, mas ao mesmo tempo é capaz de construir pérolas como Mozart, como tantos outros que ele acaba citando. Que ser humano então a gente quer ser? Esse que constrói. O que queremos construir? Campos de concentração, né? Ou que constrói a beleza, a beleza, né? Na vida. Ou que salva as pessoas, que salva. Você vê, está aí na nossa mão. Essa é o ser humano que escolhe. Vou voltar a dizer o que ele pensou ao responder o que é o ser humano. O ser humano é aquele que escolhe o que quer ser. Essa é a maior liberdade. Gente, eu destaquei aqui, para a gente já estar caminhando para o final, eu acho que algumas conclusões do livro, é importante que vocês leiam. Eu sempre falo, não gosto de dar spoiler aqui, embora a gente tenha dado alguns, né? Instigamos, mas, digamos assim. Vale muito a pena a leitura. Mas, pensando no que a gente aprendeu na Nova Acrópole, que é uma instituição de ensino, e quando você falou da admirar a beleza, eu me lembro que na Nova Acrópole a gente não fica só na sala de aula. A gente, por exemplo, participa de cerimônias de solstício da primavera, de verão, coisa que eu, muitas vezes, antes de entrar lá, eu não sabia que naquele dia ia ter mudança de estação do ano. E lá na Nova Acrópole a gente vai para a praia de manhã cedo ver, né, presenciar, testemunhar essa mudança da natureza. Isso é lindo. Não é uma filosofia para a vida mesmo, não é uma filosofia só de ficar discutindo, mas de experienciar a beleza da existência também, né? As dores e belezas da existência, né? Você vê que a vida é uma questão muito interessante. A natureza nos ensina muito, porque a natureza, ela passa por ciclos. Nós passamos por ciclos. Nós já fomos criança um dia, já fomos bebezinhos, já fomos adolescentes, já fomos jovens adultos, né? E a natureza nos ensina muito, porque a natureza, ao passar pelos ciclos, ela vai mostrando que em cada ciclo tem uma beleza. Se a gente tem olhos para isso, a gente vai ver que a primavera é linda, mas o inverno também é bonito. A gente vai ver que o outono é fantástico, mas o verão também é rico, cheio de energia. E muitas das vezes, na medida em que a gente foi caminhando para as grandes cidades, na medida que a gente foi iluminando as grandes cidades, a gente foi perdendo contato com o céu, por exemplo, com a natureza, porque a gente foi se enclausurando dentro dos nossos prédios, das nossas casas, dos nossos lugares de trabalho, que estão distantes da natureza. Só que o ser humano é um ser natural. E a gente precisa aprender a se reconectar com a natureza. E ao se reconectar com a natureza, tirar o aprendizado que ela nos traz. Uma semente que cai no chão, ela tem que morrer para a árvore nascer. Se a gente traz isso para a nossa vida, uma ideia que a gente tenha, que seja um preconceito, uma ideia que ainda não está acabada, ela precisa morrer para dar nascimento a uma nova ideia. A Flávia ou o João Bosco, que hoje aqui está, para amadurecer e avançar um pouco, a gente tem que deixar para trás a Flávia, o João Bosco, que aqui está hoje, para poder avançar. E assim a natureza ela é muito rica em exemplos, que vai nos ajudar a entender. Então, quando a filosofia acropolitana ela nos sugere essa aproximação com a natureza e esse reencontro com aquilo que é próprio do ser humano, está buscando essa harmonia, está buscando essa capacidade do ser humano transcender, como o Viktor Frankl propõe. E o livro, de fato, merece um carinho muito especial. O que a gente disse aqui não chega nem perto do relato que Viktor Frankl faz. E cada um, na medida em que faz a leitura, faz uma interpretação própria, de acordo com aquilo que tem dentro. Não é? Então, vale muito a pena. Esse aqui, gente, eu recomendo todos. Né? A gente escolhe com muito carinho, né, os livros, os nossos convidados indicam livros maravilhosos, mas esse, ele realmente toca a alma com profundidade. E é interessante que um comentário que eu vi sobre esse livro, antes de ler, dizia que ele era uma obra seminal. O que é uma obra seminal? Vem de sêmen, é aquilo que gera, é uma obra que inspira a geração de novas ideias, né, de novos movimentos, de novas áreas das ciências. Tanto que, a partir dessa obra, ele desenvolveu né, a logoterapia e várias vertentes do pensamento, e vários seguidores depois, né, o acompanharam e desenvolveram esse método dele. A psicologia humanista é baseada nisso, e várias outras linhas foram
baseadas. Para concluir, eu fiz alguns apontamentos, professor, baseado naquilo que a gente aprende também lá na Nova Acrópole, né? Para você ver que ele testou empiricamente as teses filosóficas. Então, o que ele coloca aqui que que a filosofia clássica já dizia? O sofrimento pode ser uma oportunidade para crescimento interior, como os estoicos já falavam. A liberdade verdadeira não está nas circunstâncias externas, mas na atitude interna, Epíteto, né, já falava. O amor, a arte e a beleza são essenciais para a vida humana, né? Platão e Aristóteles sempre falaram. A felicidade é a consequência da virtude, não um fim em si mesma, né? Tanto Aristóteles quanto os estoicos falam isso. O humor, a sensibilidade e o autoconhecimento são forças de resistência, Sócrates, né? Então, isso tudo ele testou e comprovou empiricamente a partir da sua experiência, né, no campo de concentração. Então, eu acho que são verdades, né, são verdades filosóficas, né, verdades históricas e fazem parte de uma ética absoluta que eu acho que a gente pode levar, independente de tempo, espaço, atemporal. É uma coisa interessante pensar que o ser humano é tudo isso. Tem dentro de si cada um desses elementos e é capaz de usá-lo, de colocá-lo à prática no momento oportuno. E onde está o momento oportuno, se não aqui e agora? E agora. Professor, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceito o desafio, a imposição de ler o livro. Gente, esse então foi o nosso Livrosofia de hoje, com Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. Se você gostou, né, nos siga nas redes sociais, compartilhe e faça parte desse movimento para tornar o Brasil um país de leitores e de pensadores. Até o próximo Livrosofia.